80% das mortes por doença no coração poderiam ser evitadas. É isso mesmo. A cada 5 pessoas, 4 ainda poderiam estar vivas se tivessem tomado medidas simples no seu dia a dia para mudar hábitos e comportamentos. O Conexão Saúde de hoje vai falar sobre isso e, mais do que tudo, te ajudar a fazer escolhas para viver mais e melhor. Vem comigo? Olá, querido conectado, querida conectada, que prazer receber você aqui mais uma vez no nosso 56º episódio. Eu tô fazendo questão de falar, porque é difícil de falar, né, Duda? E é difícil de chegar. Se a gente não tiver foco no propósito, clareza do que a gente quer e sentir que tá tendo feedback, a gente não segue. E graças a Deus já são aí mais de 2 anos caminhando com você que já chegou faz tempo. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou Marcela Moreira e quem tá aqui comigo é a Maria Eduarda e a Adriana. Sejam bem-vindas! Queridos, e junto conosco também é que nós somos uma... tetra, somos em 4. A Farmácia Manipular, e é claro, nossa patrocinadora, a patrocinadora deste projeto desde o primeiro episódio. Ele nasceu do desejo de te atender, sabe no quê? Com informação. Informação de saúde, informação para longevidade, informação que mude a sua vida e solucione, obviamente, não só doença, não só problema, mas antes de tudo te promova vida. Qualidade de vida. E é pensando nisso que a gente sempre faz a seleção, assim como lá na Manipulare. Cada medicamento, cada suplemento leva a confiança de 2 décadas de história. E eu tô falando porque conheço, sou cliente, sou paciente que utiliza daquilo e que conhece, inclusive, os laboratórios. É essa confiança que a gente leva ali nas cápsulas que a gente também entrega aqui na nossa mesa de podcast. Se você está em qualquer lugar do Brasil, não se esqueça, você pode chamar pelo WhatsApp, você pode apontar também o celular pelo QR Code, você chama e já tem ali atendimento especializado para entender a sua necessidade. Também dá para chamar no Instagram, é muito tranquilo, seja pelo perfil do Conexão Saúde Cast, ou pela Farmácia Manipulare, vai ter sempre alguém ali para te atender da melhor maneira possível, não é isso, meninas? É isso aí, Marcela. Qual que é o slogan? Me ajudem. Conexão Saúde é Manipulare e Manipulare é Conexão Saúde. É isso aí. E para brilhantar a nossa mesa, a gente está muito feliz. Muito brilhante. Vamos dizer que não é simples conseguir um espaço na agenda dela. Não. Eu sou a prova porque tentei falar, tentei conversar. E é claro, ela foi muito atenciosa, mas vida, gente, de médica cardiologista... Não é fácil. Não é fácil. É virando madrugadas e, claro, oferecendo muita atenção, muita confiança. A gente recebe com alegria. Seja bem-vinda, querida Amanda Pupim. Que alegria mesmo te receber e saber que você conseguiu, enfim, tá aqui no Conexão com a gente. Consegui! Não, o nominho dela tava lá, né, gente? E a gente tava na fila. Tava na fila. Ai, Amanda, obrigada, viu? E ela tentou remarcar, falou assim, não tem como. Tem que ser dessa Tem que vez. ser. Tá, e depois tudo fluiu pra cima. Aqui, ó. Obrigada. E a gente fica assim, apesar da brincadeira, feliz, porque a gente sabe que tem a ver com comprometimento com seus pacientes. A gente estava falando aqui nos bastidores. Médica de verdade, gente. Médica raiz. Que põe a mão na massa. Que põe a mão na massa e super atualizada. A gente estava falando, né, dessas antenadas, as questões que vêm surgindo aí ontem, anteontem, ou seja, tudo muito fresquinho para você. Doutora, vamos direto pro papo. Então, vamos lá. Quero começar sobre uma percepção que você tinha de cardiologia, problemas de coração em geral, doenças do coração, como sendo doenças de país de terceiro mundo, países como no caso do Brasil, de uma população classe média, média baixa. O que isso tem a ver com esses problemas do coração, esse estilo de vida desses povos e doenças do coração? Bom, vamos lá. Eu acho que muito mais do que nesses países assim de terceiro mundo, né, ou em desenvolvimento,
A gente tem fator determinante de saúde, que é muito a questão socioeconômica, né, de acesso à saúde. Então, a gente tem um número grande de eventos, né, cardiovasculares ou fatores de risco cardiovasculares não controlados também, por falta, talvez, de acesso à saúde. Talvez não, né? Por falta, já é documentado de acesso à saúde, né? A adesão, ao custo, né? Da gente trabalhar muito mais em prevenção, que a gente não vê isso muito ainda, né? E que nos países mais desenvolvidos eles focam muito nisso, né? Em prevenção, do que a gente tratar só a doença em si depois que aconteceu alguma coisa, algum evento. Então, eu acho que é muito mais disso. E aí que a gente comenta, né, com o fator da industrialização, enfim, a gente piorou um pouco mais nosso estilo de vida, né? A gente ficou mais sedentário, come mais ultraprocessados e tudo mais. E a gente tem o custo de alimentos de baixa qualidade, às vezes é muito mais baixo, né? Tipo um saco de bolacha, miojo, né? Às vezes o almoço é um miojo, né? A bolacha, enfim, a substituição. A carne é a salsicha. A salsicha. Então, a gente tem aí uma vertente, hoje em dia, já um movimento aqui no Brasil de nutricionistas, junto com os médicos, da USP e da Unicamp, tem um movimento que eu gosto muito de falar nas consultas também, que é para a gente tentar modificar um pouquinho isso, né? A gente vê em escolas hoje muitas crianças hipertensas, pré-diabéticas, então tá errado, né? O jeito que tá. E a gente tentar fazer com que a indústria alimentícia desse lado mude um pouquinho. Teria que ter um avisinho ali, ó, perigo. Opa! Alguma coisa desse tipo, pra mãe ficar alerta. Recentemente teve um progresso nisso. Teve um progresso. Eu participei até de um evento que teve lá na Unicamp, chama Centro de Tratamento de Obesidade, e na verdade é para doenças crônicas também, que eles olham muito, e eles começaram com esses estudos nas escolas de Campinas, né, a gente começa a ver, e tem isso do rótulo, né, ter alto teor de açúcar, gordura esse é recente, e sódio, né? isso é recente. O que tem esse movimento outro é para que tenha mais, que a lei, né, seja mais incisiva, tipo, mais rigorosa, para que se não tiver, por exemplo, lá no rótulo, né, e tiver na parte superior, e a gente, na hora de abrir, tirar esse alto teor de açúcar, isso tá errado, esquecer, né? Vai esquecer. Então, algumas coisas que eles estão ainda querendo que se faça, né? Né? Até para a saúde pública. Então, como a gente vai ofertar na escola, né? Para ter esse movimento do reconhecimento de comida de verdade mesmo, que vai modificar bastante essas doenças cardiovasculares, né? E você falou, fatores evitáveis. Sim. Né? As doenças cardiovasculares são as que mais matam, sendo mais que aquelas que a câncer, gente né? poderia evitar. E até na pandemia, né, a gente falava muito de números, assim, mas a gente ainda morre mais, né, de infarto de AVC do que tinha isso de Covid, né? A gente, o que mais assusta é câncer, mas doença do coração mata mais, né? Mas E as doenças do coração é uma construção, né? Sim. Não é? Ao longo da uma vida? Criança, ao longo da vida, ao longo da acúmulo, vida. é o acúmulo, né? É um acúmulo. A grande preocupação é como que, né, e hoje assusta muito, né, às vezes a gente fala, porque fulano de 40 anos tá com teve um infarto, né, porque 50, porque ao longo da vida foi. E antes a gente não tinha muito isso, esses outros fatores que a gente vai, né, que eu sempre comento, de o que a gente tem ao longo da vida que vai se acumulando, né, vai se inflamando aí a pessoa. Ô, Amanda, fala pra gente quais são as principais doenças do coração, as cardíacas, né? E quais são os principais fatores de risco que é esse acúmulo, né, ao longo da vida, eu acredito. Então, assim, as doenças do coração, a gente tem a hipertensão, né? A gente tem doenças valvares do coração, a gente tem a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, né? E aí, de fatores dos mais falados e principais, né? E aí a gente tem os fatores de risco também, aí vai ter a hipertensão como fator de risco, por exemplo, para uma insuficiência cardíaca. A gente tem o colesterol, o tabagismo, o sedentarismo, são todos esses fatores que vão levar à doença de formação de placa de colesterol nas artérias, né? A gente
eu falo muito de o coração, né, como uma máquina, e ele é um músculo, mas ele também tem a estrutura em si, então tem as válvulas que a gente vai estudar e pode piorar com esses fatores de risco. Aí a gente tem a própria nutrição do coração, que ele tem que ser, ele manda sangue para o organismo, mas ele tem que ser irrigado. E aí tem as artérias dele, né, que a gente pode ter o acúmulo de placa de colesterol, tanto na artéria grande quanto na artéria fininha, assim, que está ali no músculo. Então, o estresse é outro fator de risco que eu gosto de comentar muito. O estresse físico, emocional é um fator de risco, né, para a doença do coração. E qual que é o peso, perdão, Dri, te Não, cortei. não pode falar. Qual que é o peso da genética nessa conversa? A genética, ela é um fator bem importante, assim, a gente pergunta muito na consulta, né, e quando, até para orientar o paciente a fazer uma consulta mais precoce, né, se a gente vai avaliar desde a adolescência, criança, adulto, não esperar muito 60 anos, 50 anos, né, a genética é bem importante e hoje tem algumas, a gente vai ter um estudo bem legal que saindo vinculado ao SUS, a gente até participou, onde eu trabalho a gente participou, eu faço parte de pesquisa também com isso. E a gente tem um impacto de genética de 25 ou até 30%, a gente não teve a resposta ainda, de que eu posso ter um evento cardiovascular se eu tenho uma genética. Então, se eu tenho genética de hipertensão, será que eu vou ter, né? E aí, essa grande outra parcela, né, 75%, 80%, a gente tem muito o nosso meio que vive, né? O habitat, o habitat, né? que é hoje a novidade que a gente fala que é a epigenética. Eu posso ter o gene, mas como o meio vai influenciar, vai aflorar esse gene. Vai aí. nutrir pode aquela melhorar ou genética ou piorar. não? Aham. Então, a genética tem impacto, né? Eu falo, a gente saber que tem a genética, a gente vai se prevenir mais e vai buscar mais, e o médico vai ser mais incisivo em pedir outros exames complementares, em intensificar mais o tratamento. Cuidado, redobrar o cuidado. Mas não que a gente tenha genética, a gente está condenado, né? Que às vezes a gente escuta muito isso. Eu tenho isso, Minha então família tá bom. tem, eu vou ter também, né? Então tá bom. Então todo mundo tem pressão alta, todo mundo já infartou, então um dia vai chegar a minha hora, né? E não é assim, né? E já fica, né, uma coisa, e aí gera o medo, e aí evita já Exato. procurar o médico, porque, né, tenho Não medo quero disso. saber. Mas a gente pode modificar isso, né? E a grande parcela... Então, nesse estudo, vai ser o primeiro estudo brasileiro. A gente tem Olha, muitos Que estudos legal, hein? Europa e Ah. Estados Unidos. E esse estudo brasileiro vinculado ao SUS é justamente isso, para a gente tentar ver se trabalha um pouco mais em prevenção, né? Eu sei a genética, como essa pessoa está vivendo. Você acha que o Brasil tá mudando isso de tratamento e prevenção? Tentando, pelo valor, né? O custo de se tratar uma muito mais doença caro. em si é muito mais caro. Hoje está se enxergando, né? Que a gente tratar a prevenção aí é mais barato. E acho que porque, me corrija se eu estiver errada, a conta agora tá chegando de gerações. Eu tenho 40. Quando eu era pequena, na minha casa, no início, a gente não tomava refrigerante, porque o lugar de onde eu vim, a gente não tinha condições de ficar tomando Sim. refrigerante, assim. E assim, outras coisas. Iogurte que você compra pronto no Pronto. potinho, a bolacha. E aí você vai ter já pessoas da minha idade apresentando consequências de uma alimentação certeza. muito baseado naquela Sim. coisa que antes era difícil de ter, né? Então, Sim. aí eu tô falando de mim, mas as crianças ainda que hoje o problema Ô, Marcela, de saúde eu pública é já a obesidade. Vi crianças tomando coca e mamadeira. Mamadeira. A mãe É. dando Coca-Cola na mamadeira. Então, eu acho Não, que agora tá mais imagina essa criança com 19, 20 anos, Aham. com 40. Essa preocupação, é isso mesmo. A gente vai ter adultos jovens com eventos cardiovasculares. Muito mais cedo. Nossa, e Cada esses vez mais fatores cedo. são modificáveis? Sim, a gente. Uma questão, né, que a gente vai falar amplamente, por exemplo, da alimentação. Se não fosse tão barato, se tivesse, né, tivesse alguma outra maneira, né, Para não de ter acesso, né? informação, taxação, aí já tem outras coisas envolvidas, isso não seria tão acessível, né, da alimentação, né? Então,
a gente tem nesses alimentos muito sódio, né, aditivado, que a gente nem percebe. Então, um doce, às vezes, tem sódio para realçar o sabor do doce. Né, Tá e vice-versa, embutido tá ali. embutido. Não só o açúcar, né? Para realçar. Então, esses outros fatores, aí a gente, né, que você perguntou de se a gente consegue modificar. Vamos incentivar a ter áreas, né, para ter mais verde, para ter andar mais, né, a gente evitar o sedentarismo, exercício, caminhada, áreas verdes para a gente estar mais ao ar livre, né, do que só em tela hoje, que a gente fala muito, né, o isolamento social. Então, isso tem impacto também, tem muito como importante. melhorar, né? E tem população mais específica? Por exemplo, o negro tem tendência a ter mais problemas cardíacos ou outra raça aí, ou não? Então, isso do negro, a gente é um pouco assim, hoje não se fala ainda, mas eu acredito que é muito mais daquilo que eu falo no início, que o negro, ele é de uma população excluída aí, né? De acesso à saúde, de renda menor. A gente tem também o estresse, né? Que a gente tem na população, o trabalho que ele vive é diferente, né? A gente tem o racismo que gera um estresse, talvez, para essa pessoa. Opa. Então, os estudos, assim, por exemplo, de hipertensão, a gente falava, né? Mais grave nessa população. Mas será que ele está tomando a medicação que faz realmente efeito, uma medicação que não seja tão só o genérico? Se ele que tem é mais acesso barato ao tratamento adequado. ao tratamento adequado. Então, tem algumas medicações que a gente vê, né, que eles são mais resistentes pela biologia ali, né, dessa parte genética do negro, que a gente tem que colocar outra medicação, por exemplo, na escolha de um antipertensivo é melhor para o negro, a gente sabe, do que a população As demais, né? Então, por isso, até eu acho que nesse começo aí do Brasil tentar fazer estudos próprios, a gente tem também isso, porque a gente tem muita fonte de desenvolvimento de medicação e tudo mais de população, né, caucasiana, que se fala caucasiana, né, europeia, americana. E aí o negro sempre fica um pouco à margem também de estudo. Então, eu Não tem acho que é mais evidências social a questão do negro e a gente olhar como tratar ele do que ele ter a doença mais prevalente. Ele tem a prevalência por esses determinantes, né? E não só a genética dele. Até pela pesquisa. Talvez nunca tenha sido olhado adequadamente. Se coloca, mas eles são, né? Entendi. Sempre minoria em algumas questões, colocado, né, como minoria. Eu ainda fiquei com a coisa da genética. Eu lembro muito de falar assim, seu avô morreu de infarto, tem esse grau de parentesco, assim, para a gente entender até que ponto eu estou mais exposta. Uma vez que, em vários momentos, a gente conversa com, né, outros convidados e a gente ouve, a genética, nesse caso, ela é minoritária. E você trouxe, como nesses casos cardiovasculares, sim, a genética tem um peso relevante, embora a gente possa ativar ou neutralizar ou controlar. A minha pergunta tem essa linha específica de que tipo de parentesco é mais grave se eu tenho antecessores meus que tiveram problemas cardiovasculares? Então, muito mais, assim, pelos dados que se pega, né? Então, muito mais de parentes de primeiro grau, né? Que a gente tem. Então, o pai, a mãe, aí às vezes quando é avô, a avó, a gente tinha também como era a medicina lá, né, se morria mais novo, enfim, se não prevenia, né, mas a gente tem parentes de primeiro grau. Só que mesmo tendo isso de dado, às vezes eu tenho o hábito de perguntar de primos, primas, a gente expandiu um pouco mais essa genética para entender, porque às vezes tem genética que pula um pouquinho, né? São doenças mais poligênicas, então ela pula um pouquinho de geração e tudo mais. Quais, por exemplo? Mas pode vir, né? Por exemplo, a gente tem doenças do coração, dilatação da aorta, é muito mais genética, né? Que aquelas pessoas que têm dissecção de aorta, que isso assusta muito, né? Doença cardíaca, cardiovascular, né? Às vezes está mais com vascular, mas a gente também avalia isso como cardiologista, isso tem a parte genética.
importante aí algumas doenças já muito mais da horta. Aí tem da hipertensão, né, da dislipidemia, do colesterol, né? Hoje eu acompanho criança que tem o pai e a mãe com colesterol Ele alto também. e da genética forte aí de ter esse gene aí da dois. colesterol. Então, por exemplo, ele tem 8 anos e ele já tem início de formação de placa de colesterol. Nossa, quer dizer, Então, aí é um pouco a triste. parte, muito né? Essas- Mas isso tem impacto. Então, por isso a gente pergunta muito e muito e vai sempre, Investigando às vezes a na história primeira da consulta ele não sabe ou não vai perguntar para a família depois. Na próxima vez ele volta com informação. Aí a gente vai mais a fundo na solicitação de exames, no histórico. rastreamento, né? Perfeito. Agora eu vou à minha pergunta de fato, que essa surgiu do nada. Você falou como a hipertensão sendo em si ela uma doença, mas também um agravamento, um fator que leva a outras, né? A gente também comentava aqui nos bastidores que teve uma divulgação recente de revisão de pressão 12/8 como não sendo mais normal, podemos dizer assim, Sim. grosso modo. O que você me fala? Porque a gente sabe que é muito comum a prevalência de pressão alta, a gente conhece sempre alguém perto que tem, e a gente leva com uma naturalidade que talvez a gente devesse olhar com mais seriedade. Sim. Porque a maioria das pessoas não sentem, né? Igual um diabetes, né? Ela não vai sentir muito, então ela vai deixar um pouco de lado, não vai procurar o atendimento, né? Ou fazer um check-up aí para tentar saber se tem. Mesmo às vezes tendo histórico na família. Então, o que a gente tem? Hoje, né, recentemente, esses dias, né, no congresso agora que está acontecendo brasileiro de cardiologia, então lançou a diretriz, atualização da diretriz de hipertensão. E aí a gente coloca como alvo menor que 12/8. Isso é o ideal, né? E o paciente, se ele está ali do 120 até 140, né, e um pouquinho acima do 8, aí por 9, esse paciente é considerado um pouco pré-hipertenso. Aí a gente vai ficar mais de olho nesse paciente. Por que eles colocam isso? Se ele chegou no consultório com esse valor, né, ou se às vezes ele está tendo, a gente vai tentar avaliar melhor ao longo se ele fecha diagnóstico ou não. Ou se eu tenho fatores de risco aí de hipertensão, sendo não prevalentes, né? Esses fatores de risco que estão causando esse valor, e se eu modificar um pouquinho mais, eu vou abaixar o valor para o ideal. Então, às vezes, nesse pré-hipertenso, a gente está olhando mais isso para eu ser mais incisivo na mudança de estilo de vida, que aí, né, bom. na prevenção, Na prevenção, gente. do que ele chegar lá no Intervém 40, antes. no 140 por 90 e eu só dar uma medicação, né? Porque eu acho que tem que ficar muito atenta, né? Às vezes pode ter tido um pico por uma situação e depois normalizar, né? Pode acontecer, Mas não às vezes pode? eu tô tendo pico, né? Se for um pico muito grande, né? Assim, Aí um não. valor alto, eu até falo, será que então na hora que ela volta, se eu tirei o estresse, se eu tirei aquilo que aconteceu, por exemplo, no final de semana que eu comi muito sal, será que realmente ela tá ficando menor que 12/8 ou ela tá ali nesse limítrofe, no 130, né, por 85, no 130 por 90, no 14 por 9. Então, às vezes, quando a gente tem esse pico, aí também é para chamar atenção para a gente, então, tirou esse fator, vamos olhar mais de perto, então vamos seguir. É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta para procurar medir mais vezes e tentar ver se é isso mesmo, fazer exames para ver se é isso mesmo. Interessante. Eu lembrei do pré-diabético, Na né? atividade física também, às vezes, eu tô fazendo atividade física. Não, é porque você realmente vai subir a pressão na atividade, mas não é para subir muito, né? Tem que ser. Aí uma curiosidade. Você falou como a hipertensão sendo fator de risco para outros eventos. De que maneira isso funciona? O que costuma acontecer? A pessoa é hipertensa e se ela não cuida, leva a... Por exemplo, que a gente vê muito, né? Assim, o maior... Eu vou voltar.
Tudo bem. Vai, pergunta de novo. Tá bom. Olha, Você estava comentando, então, que a própria hipertensão como fator de risco para outras Pra doenças, evolução. para evolução de outras complicações. Como que isso costuma acontecer? É assim, a hipertensão, né? Eu explico mais ou menos até na consulta, assim, como funciona o coração, né? Ele aperta e relaxa aí. A gente estipulou uma medida para entender como que tá o fluxo aí e a pressão dentro desse coração na hora que ele aperta, a primeira pressão, e na hora que ele relaxa, a segunda pressão, né? E aí, então, a medida que a gente tem da pressão dentro desse vaso, então, na hora que eu apertei, nos vasos é para estar tudo semelhante, e a gente tem a técnica de medir aqui, né? Ou no punho, no braço. Se eu medir do outro lado é para estar semelhante também. Se eu medir na perna é para estar semelhante. Se a gente Igual. Quando, então, a gente vai ver se o paciente, ele tá hipertenso, então, às vezes, ele tá tendo mais esforço desse músculo, então, o coração pode ficar mais musculoso e, a longo prazo, ele se enfraquecer por sempre trabalhar, né? A gente pode ter uma hipertrofia de coração maior, o coração muito mais volumoso e mais pesado, a gente vê isso no eco. A gente pode ter, então, a insuficiência cardíaca como consequência. Quando a gente vai avaliar se ele está muito hipertenso, essa própria irrigação da coronária, que é a própria artéria do coração aí, para ele se nutrir, a gente pode ter um infarto no pico pressórico. A gente tem a irrigação que vem aqui para o cérebro através das carótidas, né? A gente tem, então, esse fluxo desse vazio. A gente pode ter um AVC por consequência também, né? Então, de se encarreta hipertensão. um monte. Um monte. Doença de rim, então, eu faço mais pressão aí nessa artéria do rim, aí chega mais pressão para o rim. E aí a gente pode ter doença renal crônica, que é muito prevalente no Brasil também, de como consequência de hipertensão não tratada, Olha, chegar Nossa, a eu não hemodiálise. sabia. Não sabia Renal. também. Renal, Eu hemodiálise, sabia das né? questões que é do temida, diabetes. né? que- Às vezes a gente pensa só aqui, né? E não é. Tem isso de doença na retina, na própria retina. Então, o vasinho fininho da retina também sofre com uma hipertensão. Então, a gente pensar como toda a irrigação aí, esse fluxo influencia no Tá. funcionamento. para os vasos, para os órgãos, vai ter. Então, vamos resumir, gente. Pressão alta, diagnosticou, tem que tratar. Tem que tratar. E você tem vida normal, né, doutora Amanda? Você Sim, controla com sim. medicação e o resto tudo... E a gente vai adaptando, né, para ela evitar ter mais picos aí, né, para ela ficar mais estável, né? Ô, Amanda, a gente falou sobre os fatores de risco, alimentação, o sedentarismo. Como que o tabagismo, especificamente, o tabagismo e o alcoolismo interferem nessas doenças cardíacas? Do tabagismo, a gente tem que, quando a nicotina, né, em si, e hoje a gente também tem o tabagismo de cigarro eletrônico, Nossa, que que tá vai na ser a moda. novidade, que essas E- consequências a longo prazo a gente não tem ainda, né? É, Porque é sabe, muito né? novo, né? Mas já tem pods da consequência vida. disso, da nicotina, a gente faz uma vasoconstrição, né? Então, tem uma descarga adrenérgica, né? Então, ele aperta mais o vaso e aí, então, tem a hipertensão como consequência disso de vasoconstrição. A gente também tem o monóxido de carbono, que é produzido ali, né? O gás ali, ele vai ter também propiciar isso, a vasoconstrição e não fazer vasodilatação. Então, ele vai O diminuir fluxo. a vasodilatação. Então, a nicotina Vai faz menos apertar sangue. e vai diminuir o relaxamento desse vaso. Né? Então, aí a gente tem como essas duas principais aí. Por exemplo, quando a gente faz para entender isso do óxido nítrico, né, que é o que dilata aí, que a gente vai competir se a gente tem o outro gás aí, né, o monóxido de carbono. Quando a gente faz atividade física, eu falo, a gente fica até vermelhinho, né? Dilata a artéria, veia, né? Chega sangue, melhorou o fluxo. Então, na atividade física, que é um incentivo que a gente faz muito grande para todas essas doenças do coração,
a gente dilata as artérias, então a gente melhora o fluxo, então tudo se nutre melhor. Então o tabagismo ele vai piorar isso, É o né? oposto. Então, a É o gente, às vezes, oposto. o oposto. Do álcool, a gente tem também disso de não ser benéfico por fator inflamatório, inflamar todas as doenças, todas as nossas artérias aí. A gente tem de tentar reduzir a bebida alcoólica do paciente, né? Para uma dose no máximo ao dia, que seria umas 14 gramas de álcool ao dia. Isso daria em... Ou para a mulher um pouquinho menos, 10. Por exemplo, uma garrafa de cerveja, uma 150 ml de vinho, 40 ml só do destilado por dia. Mas o que a gente também enfatiza é que, né, quando se fala de comportamento, para bater o martelo em tudo, né, até nutrição, fica muito... oscila muito ao longo, né? Se a gente perguntar para a população e fazer estudo diz como que... Mas a gente tem do álcool também, dando uma descarga adrenérgica. A gente acha que relaxa no primeiro... Né? O paciente fala, eu vou fumar, eu vou relaxar, e beber eu vou relaxar, mas não. Né? A gente dá uma descarga adrenérgica maior aí. E aí também aumenta a pressão. Então, a gente pede para ele reduzir ou até diminuir a frequência, né? Não que é permitido todo dia, a gente vai beber todo dia também. Não. Então, para o coração funcionar com álcool, ele exige Trabalhar mais. mais. Trabalhar mais. Trabalhar mais. Então, onde sobrecarrega. Sim, a gente tem arritmias também, né? A gente tem a descarga adrenérgica, tanto no cigarro, muito da bebida. A gente tem uma arritmia que é até chamada arritmia do final de semana, arritmia do... Porque sobrecarrega. Sobrecarrega Nossa, da olha. adrenalina. Falar. A gente tem a fibrilação atrial, que é uma arritmia. Às vezes a gente pesquisa o que desencadeou nessa... Por que o coração começou a bater errado ali em arritmia? E é por essa descarga adrenérgica. O uso de energéticos. Recentemente eu tive um paciente que ele bebia Pré-treinos. cerveja com energético. Nossa, Então, veneno. ficou, né? E só na hora... E muitas vezes também essa arritmia é assintomática. Só na hora que ela tá mais acelerada que ela... Nossa, tem que Vai tomar dentro- Que vai cuidado. sente, então, às cuidar. vezes tá lá em arritmia e Silenciosamente tá fazendo nem dano. sabe. Ele falou, eu não sei, eu nunca fiz check-up. Ele tem 42 anos e eu não sabia como era o coração dele, né? Se já tinha algum Sim. dano que tava levando essa arritmia ou se foi esse fator externo aí que levou à arritmia. Olha aí. Agora, você falou isso, tomar esses pré-treinos, estimulantes, também pode levar? Pode. Nossa, esses energéticos, tem de energético. Muito. E tem muito açúcar também. Também. E Nossa, é muito- bom, não é? A cafeína em si, ela é problema? Não, Não, não. né? A gente tem isso, mas um alto consumo, né? Tem que ser em altas Tem que doses. ser, Altas né? doses, Extrapolar, né? Extrapolar. Então, até ficava isso do café, a gente pode ter até 3, 4 xícaras de café coado ao longo do dia e não é problema, né? Mas se o paciente já é mais adrenérgico, por E ser mais toma acelerado, muito e aí café. o café, Então, né? cuidar de Eu acho que Hoje também tem que ser diminuir o café. individualizado isso também, bem Com né? certeza. Ô, Amanda, uma pergunta que eu acho assim que é super importante. Mito ou verdade? O sal. Até que ponto o sal é prejudicial? O sal, né, que é o sódio, né? Que é uma comidinha salgadinha gostosa, né? Uma pimentinha, um salzinho. O sal, ele... O teor de sódio, né, que a gente fala, né? Ele vai ser prejudicial no sentido de fazer reter mais líquido aí, né? Então, na alimentação, se eu reduzir o sal, mais ou menos, né? O que se fala até nessa diretriz, uma colher de chá de sal, uma colher rasinha, isso é para ao longo do dia, Misericórdia. né? Em todas as refeições. Ao longo do dia, eu Nossa. tenho que ter só essa dosagem de sal. E a gente aumentar o consumo de potássio, né? Que aí vem um pouquinho que puxa para um lado que eu acredito muito com magnésio, né? A alimentação ter menos sódio e mais potássio é a recomendada para a gente controlar a pressão alta para doenças cardiovasculares hoje, e isso já É comprovado. é comprovado, né? Então, o sódio, ele puxa a água para dentro do vaso, então ele faz eu reter mais líquido, né? Tanto é que, um final de semana que a gente comeu errado. Inchada, É, Inchada.
Quer dizer, então, Então, sal, sim, ele vamos é de verdade. É verdade, gente, verdade, ó. não é mito. Ponto E qual específico. opção, então, a gente pode... Sentir uma o opção sabor das prática. comidas. Uma coisa que até perguntam, dá pra por exemplo, o fazer. sal do Himalaia, ele também tem sódio, mesmo É. teor de sódio, sal marinho também. Uma opção prática é a gente aumentar temperos, né? Até ervas, por exemplo. Ervas finas, ervas né? finas, ervas Desidratadas. desidratadas. A gente, durante a minha faculdade, tinha um movimento lá no postinho que a gente fazia. Então, a gente oferecia... explicava isso do sal e oferecia sachêzinho de temperinho, né? Por exemplo, salsa, cebolinha e tudo Uma desidratado, pimentinha. para a pessoa começar a substituir e ter sabor nessa comida, Uhum. né? E ver que E diminuir a sal, fácil, né? dá para ter. Hoje, minha geladeira tem pouca coisa, porque eu paro pouco em casa, gente. Eu não sou parâmetro, não, tá? Mas o ponto é: fui numa feirinha e era uma feira especial. Tinham legumes, verduras lindíssimas. E aí eu fui presenteada com uma abóbora. Ó. E aí, a pessoa que estava me vendendo, que era uma produtora de orgânicos, gente, privilégio estar ali naquele momento, aconteceu. Aí ela falou: eu vou te presentear com isso, porque todo mundo fala que a abóbora não tem sabor. Eu quero que você coma. Era uma abóbora, não era crua, era feita já. Não, in natura. In Ela natura me pra ela deu fazer, pra né? eu fazer. Tá. Ela falou: não é pra colocar nada. Era cambotiã ou abobrinha normal? Tem a paulista. Era a paulista. A Qual verdinha. Isso, A verdinha. malhadinha. Tá. Gente, Tem o sabor, né? tem sabor, tem É. sabor. E ficou gostoso? E ficou maravilhoso, O sal, azeite. Até mascara. Azeite, Só mascara, tempero. às vezes, E eu, exato. não é que eu aboli completamente o sal, mas é isso. Você diminuiu, né? O fato de você comer alimentos. O paladar muda, O eu acho. paladar tomate, muda. né? Dessa mesma produtora, eu comprei o tomate que ela faz. O tomate é uma fruta mesmo, se você, né, o doçor daquele Sim. alimento e tal. Então, assim, é o lance do café mesmo. Sem É chique açúcar. tomar Sem sem. açúcar. Não, é porque eu quero sentir o gosto do café. Eu não é. quero sentir o gosto Mas do... isso é Isso a uma- gente vai educando o paladar É. também, Ó, ao eu vou te- longo, Isso né? é Ó, mais eu vou dar uma dificuldade dica. minha, porque eu chucho sal em muita coisa. Não vai mudar de uma hora para outra, Não. né? Ô, Marcela, come beterraba sem sal. É isso. Ela é O gosto docinha. Ela adoça. ela adoça. O Né? suco. Não tô falando que eu sou... Gostaria de viver de orgânicos e com mais natureza. Mas tem como enfim. diminuir, Mas o né? que eu quero dizer com isso é que eu já percebo gritantemente, a gente falava isso no trabalho também ontem, eu tive esse bate-papo lá, que a própria salsicha, não é que eu abomino e tal, é que eu sei que aquilo ali, Não presta, né? eu coloco na boca, eu não consigo sentir prazer, porque eu Sim. não sinto gosto de coisa que existe Sim. ali, sabe? De verdade. É. Então, acho que a Exato. educação, essa Vai ao limpeza ao longo, longo né? do tempo, né? E, de novo, eu não tô falando que a minha alimentação é 100%, sempre. não. Mas a gente Só- tá a caminho, É, Marcela. é. Só 50 programas gravados só, e só falando nisso, Marcela. O açúcar, Marcela, nós né? vamos chegar lá. Por exemplo, o açúcar, a diabetes, é um fator de risco, né, Altíssimo. para É. doença cardiovascular e é Absurdo. silenciosa, e a doença do coração vai acontecendo também de maneira silenciosa. E aí a gente fala muito de alimentação também, e ter que falar de metabolismo um pouco para esse paciente que vai né, para prevenir, a gente englobar tudo. Aí eu comento até, vamos adoçar o suco com a maçã, um pedacinho da maçã vai adoçar, a gente não põe um verdade. açúcar, né, e vai ter a fibra aí, não coar esse suco para ter a fibra que diminui o índice, o pico do açúcar. Uhum. Ô, Amanda, você é ali no consultório uma psicóloga, você é Psicóloga, uma né? nutróloga, você tem que ser tudo, né? Tem. Porque você Tem tem que que olhar entender tudo. o paciente É, no todo, é, né? E não tratar só a Sim. patologia. E tem né? que ser viável pra ele fazer, né? Porque Isso. não adianta a gente falar sim, mil coisas. sim. E Entrar ele na não aderir rotina, nada. né? Exato. Eu tento entender, Nossa, falo isso assim, é... que Você falou faz? tudo, Ah. não pode entrar na rotina. Eu falo, vamos organizar. Como é seu café? Tem Como que é o entrar na almoço? rotina. Aham. Então eu preciso perguntar para ele aderir, né, ao tratamento que eu vou propor, né? Aí eles comentam às vezes na primeira consulta, dependendo do paciente, até novos assim, vem falar: "Meu Deus, eu vou sair com essa receita desse tamanho, eu não tomava nada". Eu falo: "Se você mudar
Algumas coisinhas aí a gente tira a medicação de colesterol, eu vou diminuir medicação de hipertensão, pode ser que a gente não vai tirar, mas eu vou diminuir. E alguma coisa a gente vai fazer, mas agora eu preciso englobar tudo. E às vezes Depende de consegue você, tirar, né? e eu vou te ajudar, Que Mas, legal. Olha, e você sabe uma coisa também, aproveitando, Ah, o habitat. sim. Sim. Se No você meio. convive, não é Exato. verdade, gente? Totalmente. É isso do A social, né? É o social. A gente, às vezes, é necessário comportamento você ali. mudar o É, seu a ambiente rotina. por Com conta. certeza. É. Pra você ter uma vida Até mais saudável. falando ainda de E alimentação. acho que nem só nesse âmbito de alimentação. Tudo, né, É Maria questão Eduarda? de você vai viver com gente que faz sentido pra você, É, né? Sim. Seja alimentação, seja estilo de de vida, vida, atividade seja física. tudo. Tem uma coisa da atividade física que isso é interessante a gente comentar. Eles até assustam quando eu comento assim, você é sedentário, então eu tô pontuando ele como tendo um fator de risco, né? Aham. O que a gente considera ele ser sedentário? Ele, para não ser sedentário, ele tem que fazer atividade, né, moderada em intensidade de 150 a 300 minutos por semana. Isso dá por dia. Por semana. Então, antes, a gente tinha muito isso de 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana você vai ter para prevenção. Aí, às vezes, o paciente colocou na cabeça que ele vai de segunda, quarta e sexta. Na segunda, ele não vai, ele chuta o balde, ele fala, não vou, porque aí eu já errei. Vamos começar na outra semana, né? Então, nesses estudos de atividade física, né, para impacto cardiovascular, se estipulou isso, então a gente não tem o número de minutos por dia. Então, eu falo para os pacientes, se você conseguir fazer 30 minutos um dia, aí no outro dia eu tô com tempo, nem que eu tô esperando uma ligação, aí pega o telefone, vai andar, faz uma caminhada e fica com o celular e vai fazendo sua caminhada. Andei 40. No outro dia deu tempo andar 20, né? Isso tem que mudou bater a na minha meta vida. da semana. Às vezes acontecia algo imprevisto, né? Mas eu falava, vou descer ali fazer uma bike ou vou fazer uma caminhada. Melhor do que Se me nada. ligarem, dá tempo, né? Mas aí eu já tinha os 20 minutos do meu dia, ou no final do dia eu melhor que fazia mais um nada, pouquinho, né? melhor que nada. Então, às vezes, isso dos 150 a 300 a gente não consegue, o mínimo 150 ali, né? Eu não consigo em 3 meses, mas quando a gente vai modificando um pouquinho, Aos poucos, né? já vê impacto em Opa. exame de sangue, a gente vê impacto É maravilhoso como o corpo em responde, exames, né? E aí, só que aí complementar. vicia. Vicia. Você começa, aí você fala, é daqui a viável, pouco- né? Falamos. É. Sedentarismo, alimentação, alcoolismo, tabagismo, Sal. tem sal, tem mais algum outro fator, além do genético, que também impacta nas questões cardiovasculares que A gente falou do estresse, né? Então, queria É, que o você estresse, trouxesse sono também. Vamos. sono. Aham. A gente pesquisa muito hoje a apneia do sono. Eu comecei a pesquisar, assim, recentemente. A gente aprendeu na Covid o que a baixa oxigenação faz, né? Que ela tem um impacto aí, pode ter. Na Covid, eu comento que o paciente ele ficava o tempo todo com baixa oxigenação. E isso levava impacto muito grave, né? A gente teve paciente com Covid que infartou, não era embolia pulmonar só, né? Teve vários outros. Quando a gente tem apneia do sono, por exemplo, ou dormir mal, ou oxigenar mal ali só durante o sono, mas a gente está todos os dias, por exemplo, 8 horas do meu dia dormindo mal, oxigenando mal esse coração, né? E aí, o que o coração faz? Recebe menos oxigênio, ele vai fazer mais esforço durante a noite. Então, a apneia do sono, por exemplo, é um fator de risco para hipertensão também. Olha. E para insuficiência cardíaca. Então, uma coisa junta a outra, né? Vai virando um bolinho de neve. Esse paciente que dorme mal, ele engorda mais fácil, ele tem síndrome metabólica, que aí ele tem desenvolvimento de pré-diabetes, né? Ou diabetes, que aí a gente vai ter como fator também contribuinte aí para doença cardiovascular. Então, o sono é muito importante, a qualidade do sono e também se ele tem já uma doença que é a apneia do sono, isso é muito importante tratar para prevenir. Super Ou até interessante isso. no sono a gente tem ou aperta mais, né? Ou ele acelera mais, a gente tem arritmias também, igual essa outra que eu comentei, a gente pode ter arritmia só no sono.
E aí depois a gente não tem, E porque como? acordou e oxigenou. O cérebro acordou, ele oxigena mais. E como que começa a desconfiar disso, Amanda? De apneia? É. Se a gente acorda muito cansado, se a gente ronca, a maioria das pessoas que roncam tem apneia do sono, mas não necessariamente roncou é diagnóstico, né? A maioria mas tem pessoas que estão roncando, fazendo barulhinho da dificuldade de passagem de ar, mas não diminuiu a oxigenação, né? Do sangue aí. Nossa, A pessoa fica, então, faz muita sonolência durante o dia todo. Ela fica com muito sono, porque ela não descansa. atingiu o sono É. REM. Então, a gente tem as fases do sono, e aí, se ele não relaxou e não conseguiu, né, durante o sono ali, reorganizar até substâncias, né, Ter o sono de qualidade, serotonina né? e tudo Sim. mais, ter o sono de qualidade, Os ele vai hormônios. ter impacto até em doença cardiovascular. Eu pergunto muito como ele dorme e se ele dorme bem, na prevenção aí ou para tratamento, isso vai me ajudar a tratar melhor o paciente também, se ele dorme bem. e se dorme mal, vamos consertar isso, né, ou Amanda? higiene do sono, não tem apneia, tem que fazer higiene do sono, então mudar comportamento, a gente entrar lá na rotina dele e falar, ó, Tudo vamos... chega no coração, né? Chega. Opa, Nossa, tá o tudo impacto, relacionado, não tem né? o como. organismo, né, um todo. O coração, às vezes, ele só tá sofrendo ali com esse estresse que a gente faz Então, nele, né? estresse. Aí eu vou pontuar especificamente saúde mental mesmo. A gente tá com Qual o muitos impacto, né? quadros de ansiedade, um ritmo de exigência, né, diferenciado, maior. Quanto Essas que isso tem, tristezas, né? sim, o quanto que essa saúde mental ruim, ou a falta da saúde mental, interfere nas questões cardiovasculares. Eu não tenho um número exato, não sei se tem na literatura, vamos pesquisar até, mas tem um impacto muito grande, porque isso afeta toda a qualidade de vida, né? Tudo, ele vai comer mal, porque ele não tá bem com ele mesmo, né? Ou tá com esse estresse, a gente desconta, né? Mas isso é como se fosse o basal, né? Ter a qualidade de vida. Então, se eu tenho um estresse, eu não estou com qualidade de vida, né? A gente tem que resetar. E se o coração, né? Que às vezes a gente tem muita dificuldade do paciente ir, às vezes, no atendimento do cardiologista, porque ele tem medo, né? E aí, às vezes, quando acontece alguma coisa, eu falo, é o organismo que deu um sinal. O que a gente vai ver aí? O que tá errado? Alguma coisa a gente vai pegar que tá errado aí acontecendo. Aí a gente volta, né? Vamos comer melhor? Aí a gente começa, vamos dormir melhor, vamos ver... O estilo de vida, né? O estresse é meu trabalho. Vamos ver. Você vai começar a gente precisa da equipe multidisciplinar, né? Às vezes ir num psiquiatra, teve pacientes que mudaram de trabalho e estão com outra qualidade de vida, né? A gente também tem essa questão da ansiedade, depressão. Às vezes essa paciente ou o paciente, né? Mas é muito comum na mulher ela ser subdiagnosticada de doença de coração também. É o contrário um pouquinho, porque tudo fala que é estresse. Então a mulher é mais estressada, se ela sente dor no peito, é o estresse, né? A gente tem dados disso, tem estudos. As mulheres, e isso. tem até uma sociedade hoje para a saúde da mulher, a cardiologia da mulher. Ela é muito diferente da cardiologia que a gente estuda aí de dor no peito aqui e que tem na propaganda que vai pro braço, né? Por exemplo, um infarto nisso. A mulher não é assim. Às vezes ela sente uma fadiga maior, às vezes uma angústia, e aí ela vai no psiquiatra às vezes e é do coração, né? Então uma angina, né, apertar muito esse coração aí, a gente tem um diagnóstico novo, né? Existem vários outros tipos de infarto, a gente tem infarto por estresse hoje. Olha lá. Pessoas que perderam familiar, a gente tem, o paciente fala, tô com uma facada no peito e eu tô com dor no coração. E aí eu aprendi isso, eu ouvi isso, né? Então, a dor do coração, ela existe. Acho que aquela tristeza muito profunda, né? Existe. E aí, o que o coração tá fazendo nesse momento, né? Ele aperta muito e aí a circulação fininha aí
dentro desse músculo, não é a circulação grandona, quando a gente até faz um cateterismo e tal, vê essa circulação, é a fininha que está sendo prejudicada, porque ele aperta, mas ele aperta até demais, ele esmaga essa circulação. Olha, a tristeza dele, tristeza pode dar. Então, a gente, isso que comentou, de eu ser uma psicóloga, às vezes eu preciso ser, ou ter colegas que vão tratar junto comigo a ansiedade. E ajudar a direcionar, né, Amanda? Eu acho que acredito muito nisso, que a gente move o nosso corpo pela nossa mente. E pra tudo. Tudo. Não, e não é só, não é uma mítica, né? Não. Você tá explicando quimicamente, olha pra você biologicamente o que acontece. Por exemplo, o mulheres... órgão que tá lá quietinho, ele entender o que é tristeza e ele responder isso. Ele sofre com isso, a adrenalina que a gente Por isso que eu acho que a gente tem que ter conhecimento e escolher. Porque o nosso corpo é nossa escolha. A gente tem mulher pós-menopausa, é muito comum, né? Ela já tá dormindo mal, né? Tem todos esses outros fatores. Então, é porque ela tá na pós-menopausa ou perimenopausa aí. Então, só que também para a doença do coração, a gente tem uma inflamação maior ali dos vasozinhos, né? A gente tem maior incidência de hipertensão nessa mulher quando ela vai entrando na perimenopausa. A gente tem que começar a fazer check-up, então, nessa fase, se nunca fez, né? Também. Então, a gente ressalta muito isso e algumas coisas ali a gente vai ver. Será que é do coração? Será que esse estilo de vida que eu tô levando vai piorar a minha saúde do coração? Porque a alteração hormonal, ela vai piorar a saúde cardiovascular. Isso é fato. É fato. Então eu falo, agora é o momento de fazer o check-up mesmo. Olha, então um alerta especial para as mulheres. De fato, a gente, embora homens costumam ser mais prevalentes, chegou na idade de 50, 60 anos, a mulher se equipara ao homem em risco cardiovascular. Nossa! Até nisso, pelo amor de Deus, então, porque aí, é uma vida morre inteira. ela tá menos homem. prevalente. Eu acho que mulher. Mais novo é homem que tem mais doença de coração, né? Adulto, adolescente, e depois a mulher fica semelhante. Por conta da menopausa, as E aí, mudanças hormonais. Eu acho e às vezes é esse subdiagnóstico da mulher. É isso que eu ia falar, porque a mulher não tem aquela dor característica, ela aguenta tudo. Né? Eu tive isso, eu comento até, minha mãe, né, ela teve uma inflamação do músculo do coração por uma virose, enfim, e por aguentar muito, a mulher fala, e ela tava nessa fase de inflamação perimenopausa, e eu tô cansada, então isso é do cansaço, é porque eu tô dormindo mal. E aí chegou um ponto que ela falou, Amanda, eu não tô conseguindo tomar banho. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? E aí eu falei, nós vamos investigar melhor isso, e tem alguma coisa acontecendo aí. E ela tava numa fase de estresse muito grande, porque ela não tava dormindo. E aí, então, a gente teve o diagnóstico que estava inflamado esse coração, né? Aí eu associei, a gente não teve biópsia do coração para saber se foi do vírus aí, mas teve vários fatores aí acontecendo, né? Perimenopausa, junto com... já acontece esse estresse, com estresse, não dormir bem, e aí teve esse outro impacto. Tudo, entendi. Olha lá. É isso. Realmente, Ai, mulher precisa vamos de um... cuidar do coração. Vou dar um recado, gente. Ativa o sininho no YouTube para vocês receberem todos os episódios em primeira mão, para vocês acompanharem de pertinho todos os assuntos que estão um melhor que o outro. No Instagram, @ConexãoSaúdeCast, vocês acompanham todos os cortes dos melhores momentos. E encaminha para todo mundo, manda aviãozinho para avó, para avô, pai, mãe, tia... Porque pra alguém vai fazer sentido. Se não for pra você, alguém eu tenho certeza que vai atingir. Agora, minha pergunta. A gente até comentou no episódio com a Sofia, daquelas Blue Zones. Tem até um documentário no Netflix, que é aquelas regiões que vivem mais e melhor. O que eles fazem de diferente que a gente não faz quando a gente se fala em prevenção de doença cardiovascular? Bom... eles comem melhor, é o básico, não tem tanto né? estresse, comem mais, né, vegetais, frutas, legumes, que isso que a gente incentiva muito, não vai comer muito ultraprocessado, né? Anda muito, ter qualidade qualidade do sono, né? Então isso é um pouquinho, eu exemplifico até
Às vezes a gente ouvia, quando criança, no Fantástico, irmãos gêmeos, né? Univitelinos, ele tem a mesma genética. Então, um tá nos Estados Unidos e outro tá lá na região do Mediterrâneo, né? O que acontece, né? Se eles têm a mesma genética, por que um tá doente com câncer, obesidade e o outro não? Porque isso do estilo de vida, né? Eu vou aflorar ou não essa genética. Eu acho que é muito... Isso é muito importante, né? Tem algumas questões que a gente fala também dessas regiões, assim, né? Eles documentam da qualidade, né, do alimento nessas regiões, da qualidade do solo, né? Que isso eu enfatizo muito até na região do Mediterrâneo, a região vulcânica, tem muitos saizinhos ali, silício, selênio, magnésio, e a gente, na nossa região, é um pouquinho diferente. Pobre, nossa região é pobre. Então, isso é um outro fator aí. É estilo de vida, né? Continua sendo. Então, até ambiente. na consulta, eu falo assim, quem disse que no meio da tarde é para eu comer um pedaço de bolo com manteiga e só o café, né? A gente colocar uma proteína. Como que eles estão lá? Né? Eles comem, às vezes, um tomate, que é a fruta, com um pedacinho de queijo, come a castanha, come um espetinho de sardinha, né, na praia. E a gente Não. abrindo bolacha, E a gente abrindo Danone. Exatamente. É isso. Amandinha, quais as estratégias que podem ajudar a melhorar Adesão? Adesão. Eu acho que a principal é a informação do paciente, assim, né? Eu falo muito como médica, eu tenho que informar e eu tenho que explicar muito bem o que eu tô tratando e o que ele pode fazer, né? Porque Pra ajudar, vai ser... né? Então, acho que a informação é a principal estratégia. Então, a informação, tanto que se a gente pudesse de mídia, a informação de rótulos, a informação, né? Eu acho que é a principal aí para ele entender o que ele tem que fazer, né? Então, é isso. Até porque a informação, vamos dizer, a comunicação, ela existe de todo jeito. Então, o fato de a gente ter se tornado, nos últimos anos, por exemplo, viciados em fast food, é resultado de uma comunicação massiva. Sim. Então, a gente Que tá precisa aí, né? fazer uma contra-comunicação Sim. igual ou maior para poder combater. Mas Tem a questão do acesso, que você trouxe dados de pesquisa, mas a gente está falando mesmo, é o básico, porque a gente está tratando de questões do coração aqui hoje, porque é um problema gravíssimo, cada vez mais cedo. A gente está falando de impacto no mercado de trabalho, de famílias desconfiguradas por conta da perda de um ente querido. E a gente ainda leva como se fosse tudo normal. tudo normal. E não, é uma questão seríssima. Tanto quanto, por exemplo, o alcoolismo, né? Então, a gente... a contra-comunicação, a informação positiva, a informação sobre saúde, sobre o que é comida, o que o álcool impacta. Colocar maneiras, né? A gente colocar alguma estratégia, assim, né? O que acontece? Por que você come mal? Eu como mal no final do dia porque eu tô cansada, tal. Aí eu falo, então no meio do dia a gente pode comer isso que eu comentei, né? Comer um pedacinho de queijo, alguma coisa que vai me sustentar, castanha, fazer uma refeição maior, ter todos os nutrientes ali, carboidrato, proteína, gordura saudável, naquele outro momento, para eu não chegar em casa, atacar a geladeira e descontar do meu estresse, né? Come o que tem, né? Então, a gente também informar E não e comprar, colocar. né? O que o paciente também, às vezes a gente só falar também, né? Eu preciso desenhar um pouquinho e falar, agora nós vamos fazer isso. Ou estipular, né? Também eu faço muito disso dele aprender a ver a pressão dele em casa, dele anotar. Tem alguns pacientes hoje que eu tô querendo anotar o tanto que ele fez de atividade física, independente aí, para eu tentar entender se ele tem sintoma ou não, né? Até do coração, se já infartou. Vamos anotar. E aí, daqui 15 dias, você vai me mandar essa tabela pra gente ver o que você conseguiu. É que é Que bom, legal! né? Pra poder... Se ele anota, né? Ele presta atenção Isso e ele não vai... maravilhoso. Maravilhoso. E tão simples. É. É maravilhoso. Acompanhar de Ele perto, quer ajuda, né? né? Ele vai querer ajuda, então a gente tem que encaixar ali no dia a dia dele. Porque depois vai Aham. embora, a gente não tá com ele mais, né? Olha, Ana. não, peraí, a gente falando de informação. Por que o Conexão Saúde tá aí? Pra oferecer Gente, isso. olha aí pra você, não perca. A gente se preocupa muito com a saúde, né? Totalmente.
a nossa missão é essa, Claro. né? Levar informação para todo mundo, E nós pra ter uma mesmos vida melhor. temos mudado. Ah, Doutora, isso é muito. fato. As três aqui, à medida que a gente vem conversando, cada dia uma conta, agora eu comecei a fazer tal coisa, mudei isso, Sim. né? Então, muda mesmo, muda a gente. E, assim, Você eu sabe vou... aquele ditado que bate até Uma que hora fura? entra, é isso. Por isso. Perdão, pode falar? Não. O microfone é seu. Não, eu falo por isso a gente ter um segmento mais de perto, né? Pra ele não Isso. escapar, né? Isso Isso. Dar a do, mão, né? do podcast é sempre falar ou às vezes repetir, né? Repetir, uma hora entra. Eu não quero fechar a conversa sem a gente poder falar um pouquinho do auxílio de suplementos, porque você falou, às vezes o solo de O lá magnésio, oferece você falou do magnésio. potássio e tal. Às vezes o paciente vai esperando um remedinho, Uhum. que é a bala de prata para Sim. resolver tudo. E muitas vezes no preventivo você consegue resultados muito interessantes. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem até da novidade aí o que tem na diretriz, né? Então, como eu comento, assim, quando é alimentação, suplementação, é muito difícil, fica-se taxado, né? Não tem estudo que comprove o impacto, né? Mas a gente tem já na individualização do paciente, a gente enxerga já. Então, se a gente enxerga, a gente continua fazendo essa É a suplementação. clínica, né? Que a gente estava comentando. E até na diretriz agora dessa atual, a gente tem do uso de probiótico como melhora. Eles comentam que ainda faltam estudos, mas Saiu na eles já diretriz? citam de probióticos na diminuição de hipertensão, se a gente usar. Você melhora, Ou seja, a nossa. microbiota, ela tem impacto na saúde cardiovascular. Olha Então, lá. se a gente fala do meio, né, o meio que a gente vive, se eu vivo num meio, né, que a gente comentou, né, da Blue Zone, e, né, num lugar que é toda uma cidade grande, a gente tem essa diferença já, Uhum. né? Então, será que isso não está afetando minha alimentação, que afeta minha microbiota, que também tem impacto? Total. A gente tem também a deficiência de vitamina D como impacto na hipertensão. E isso não é muito falado e fica assim, se você tá passando vitamina D, tá muito... Eu queria que você Não. falasse um pouquinho mais disso, porque a cardiologia e vitamina D são dois mundos, assim, que ou ama ou odeia, né? E a Amanda me admira muito, porque ela é uma que ama a vitamina Amo D. vitamina e D. A vitamina D não vai fazer Não você... vai calcificar a É. artéria, ao contrário. Eu queria que você explicasse exatamente da vitamina D. É, porque tem um tabu bem grande. Tabu, É. Da vitamina D, a gente tem que a deficiência, então isso tá ali, né, nessa diretriz. Então, a vitamina D, ela vai melhorar a minha imunidade, minha disposição, qualidade de vida, então, pra gente viver melhor, né? Em relação a isso da calcificação, né, ela vai direcionar, se a gente tem a vitamina D, a gente vai direcionar o cálcio ali para os ossos e para os músculos, né? Então, a gente tem esse direcionamento. A calcificação que acontece da doença vascular, essa calcificação, ela é comum acontecer para o organismo para aquela artéria ali, ou aquela inflamação que está acontecendo, cicatrizar. E aí, cicatrizou, jogou o cimentinho ali, que é o cálcio. Então, a gente tem o cálcio como... Se a gente enxerga cálcio em alguma artéria, a gente sabe que pode ter a placa ali, então, porque é o cimentinho, né? E fica um mito disso. Eu tenho cálcio, não vou tomar vitamina D mais, porque eu tenho cálcio na minha artéria. Né? Não, você tem placa que tem o cálcio ali. Toda contração muscular, ela precisa do cálcio. Então, o coração é um músculo, né? Então, para toda contração cardíaca, eu preciso de cálcio. Então, isso da suplementação da vitamina D, né? Então, na insuficiência cardíaca, eu gosto muito também, para todas as doenças cardiovasculares, mas a gente fica bem de olho nisso para a força do coração, então, a vitamina D. Importantíssimo. E o parzinho, né, para mim, que cita-se do potássio, mas o parzinho até na tabela periódica é o magnésio. E aí, então, se eu suplementar o magnésio, que faz a vasodilatação, que ele melhora, que vai estar nesses legumes, frutas e tudo, se a gente não tem tanto, porque a gente come mal, a gente suplementar o magnésio, a gente relaxa mais a artéria, mas ela não vai substituir o remédio de pressão, né? Ela vai auxiliar na redução da pressão. E na contratilidade do coração, a gente tem toda a parte elétrica do coração. A gente estabiliza mais com magnésio, então arritmias ou sensação, né, que a gente tem, muito comum, dá um trupico no coração.
Tem até um trabalho brasileiro que a gente tem. Então, por que foi brasileiro? Porque a gente tem pouco magnésio no solo e eles falam da diminuição de densidade dessas extrasístoles, que são arritmias benignas, mas a gente sente tudo, né? E isso incomoda, às vezes, o paciente. Ele fala, eu tenho arritmia. Não, ou será que é arritmia ou é só extrasístole? Mas se ela incomoda muito, se ela é muito frequente, a performance dessa musculatura também muda. E esse trabalho comenta da diminuição da densidade de extrasístoles com suplementação via oral de magnésio e alguns casos até, né, para a gente repor endovenoso. Então, Magnésio é vida. Magnésio vida, e o básico potássio, aí. você falou que é... E o potássio tá junto. Então, o potássio, ele anda junto. Se eu preciso melhorar meu potássio, eu tenho que ter magnésio na circulação. Se eu só repor potássio, vamos supor, tenho alguns trabalhos de tomar potássio, cloreto de potássio. Só que se eu não tenho magnésio, a gente não segura esse potássio. Ele vai embora. Eles andam Ele vai juntos, embora. né? Então, eu preciso repor magnésio para ter essa quantidade de potássio adequada. E aí, o magnésio também que a gente dosa no sangue, ele é só o que está na circulação. Só que o magnésio é intracelular. Então, a gente Não consegue, consegue, né? a gente tem o intracelular. Então, se eu vejo baixo no sangue, eu tenho Muito pior ainda menos. intracelular, né? Ou eu vejo que está errado ali. Importante que tudo isso seja quantificado por um profissional para, Sim. né, a gente fazer o tratamento individualizado, né? Individualizado, ver se está melhorando, né, isso ou não, ou a gente caminhar para uma outra reposição, né, adequar a alimentação e tudo mais. Eles na clínica, é legal, que é o integrativo, né, que a gente sempre fala, são cardiologistas, só que não Mas adianta olhar pensa- só o coração. Pensa no Tem que paciente como olhar um um todo, todo. né? Para ele ter qualidade de vida e disposição É. para mudar tudo que a gente propõe, né? Ai. Senão não dá conta, né? Exatamente. Gente, nós Eu vamos ter que amei, terminar. Ai, que bom. Uma Amandinha. conversa gigante. Gigante. Eu Nós aprendi muita recebemos a coisa. doutora Valéria Braille, né? Foi que, maravilhoso. Assim, brilhou muito, Sim. né? O nosso programa. E agora você. Que honra. Que bom, fico E feliz. nós trouxemos um presentinho pra você. Ai, que bom! Gente, outro mimo! Outro! Esse mimo é diferente do que você já recebe. O A gente cheirinho fica pra curiosa. colocar na Esse é o nosso sua cheiro. casa. Nossa, Esse é estão um luxo. sempre com novidades. É né? bem Luxo, gostoso esse muito cheirinho. gostoso. Muito elegante, gente. É muito que gostoso É, mesmo. esse cheiro é muito gostoso. É. É um difusor desenvolvido da USP. Paletinha. Especificamente Muito obrigada. para o consultório. Obrigada, Duda. Ai, gente, que Doutora, linda. obrigada por ter Obrigada. aceitado. Obrigada. Foi muito gostoso. A gente aprendeu mesmo, assim, várias coisas. Essa questão da saúde da mulher, a própria suplementação, Abrir coisas que eu menos nem... bolar. Isso, reforçar. E essa coisa, água mole em pedra dura, Até- tanto bate até que fura. Então, Ai, uma hora gente. penetra, né? Para isso que a gente está aqui. A gente agradece também a você que ficou conosco até este momento aqui, batendo esse papo, aprendendo tanto, né? A gente tem certeza que minimamente dentro da nossa cabeça, que dentro do nosso coração, a gente começa a se questionar, fazer uma revisão, que é o início de tudo, de qualquer planejamento e qualquer passo para a gente mudar, para realmente se valorizar, né? Se amar, afinal de contas, é disso que a gente está falando. Olhar para a gente com o valor que a gente tem. Diz o Drauzio Varela, eu ouvi recentemente, eu sou muito apaixonada por ele, e disse que ele falou assim, seu corpo é tudo o que você tem. Aí quem ouviu isso falou assim, nossa, mas tudo? E quem tem filho? Não, é tudo, porque sem o corpo, Você não faz nada. você não vai nem cuidar dos seus filhos, né? Então, assim, é por você, é para você. A gente te espera, então, até o próximo programa. Um beijo!